por que estão a queimar as igrejas no Canadá? Apenas em 4 ou 5 anos, mais de 120 igrejas queimadas. Por que isso está acontecendo? Em todo o Canadá, você vai encontrar igrejas que estão a ser queimadas. Pas ce qui se passait. Après ça, pas longtemps après, il y a quelqu'un qui arrive dans la cour. Elle dit l'église est en patrimoine du village, puis il se passait quand même des activités ici. Isso não está acontecendo em vão. Você vai entender uma história mais sombrinha que ninguém está a te explicar de uma forma clara. De onde veio essa ideia de queimar as igrejas? Por que isso está acontecendo em todos os cantos do país? Inclusive, eu encontrei aqui, eles mostram os lugares onde são bem concentrados. Você vê, olha só, aqui uma igreja, aqui, tudo em cor de vinho, são igrejas queimadas. Aqui bem concentrada, muitas igrejas, aqui nesse lado, muitas igrejas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo isso são pontos aonde estão a queimar as igrejas em todo o Canadá. Tá? Você encontra isso no Facebook 2 meses atrás. Essas são igrejas já queimadas. E você encontra, inclusive, o Trudeau. No tempo da sua liderança, ele também denunciou sobre isso. Olha só, aqui em 2021, o Trudeau denuncia, dia 2 de junho de 2021, Trudeau denuncia incêndios em igrejas e vandalismo no Canadá. Olha só, em 2021 ainda aqui, 33 igrejas no Canadá destruídas por incêndio desde maio de 2021. E a pergunta que não se cala, que eu vos coloco aqui, que poucos explicam, aqui fizeram essa pergunta em 2024, que você está vendo aqui. Por que igrejas estão a ser, ou estão sendo incendiados em todo o Canadá? Por quê? A resposta vocês vão ter através deste vídeo. É mais sombrinha do que você imagina. E quase que ninguém está a explicar. Eu acho que a preguiça de tentar entender as coisas. Só estão a divulgar. Olha igrejas a serem queimadas. Eu sou cristão. Inclusive, para nós os cristãos, sabemos que isso faz parte dos sinais dos últimos tempos. Devemos nos preparar. Sim, Senhor. Somos peregrinos por aqui. Devemos nos preparar, tá? O nosso tempo aqui está a acabar. Quando você vê, não importa a razão, começam a odiar o cristão, não querer a presença da igreja, não importa a razão. Isso também é um grande sinal. O Canadá é um país que sempre se apresentou como um país cristão. Se você ir no Canadá, antes de 2021, haviam mais de 60% ou quase 70% de cristãos. Mas, de 2021, depois de alguns meses, de um acontecimento que eu vou vos explicar agora, o Canadá se tornou um país onde só 53% eram cristãos e 12% ateus. Você imagina um país gigante como o Canadá, 12% nem acreditam em Deus, nem acreditam em nada. Tá? Para eles não existe espírito, não existe, quer dizer, nós não temos compromisso com ninguém e com nada. E 1% apenas, 1,4% muçulmanos em 2021. Só que agora nós não soubemos, tá? Não soubemos como está o número do crescimento do islamismo, já que temos notado que o islamismo cresce bastante no Canadá, Estados Unidos da América, Reino Unido e em toda a Europa. O Brasil, nesse momento, começou a anunciar onda, tá? De preparação dos muçulmanos no Brasil. Onda de algumas comunidades que estão a ser criadas. Islamismo cresce no mundo todo. Agora, vamos nos concentrar no que se passa no Canadá. O último facto aconteceu agora em Quebec. Algumas imagens mostram uma igreja branca queimando muito fogo e dizem que é uma igreja de muitos anos atrás. É uma igreja icônica. Depois de pouco tempo, o fogo pegou toda a igreja e os bombeiros tentaram salvar alguma coisa, não deu certo, tá? A queimada foi tão rápida, tá? Mais ou menos depois de 1 hora, tudo virou escombros, tá? Tudo acabou, não havia nada para salvar. A igreja toda queimou. Mas pronto, agora você vai ver a parte mais sombrinha dessa história. Por que o povo canadense
praticamente estão endemoniados, tá? O povo está endemoniado, não querem mais as igrejas, e você vai entender o Satanás estratégico. Ele traz algo para te dar razão, para você vai fazendo uma coisa que quem olhar diz, não, tem razão, com certeza tem razão, tá? O Satanás cria um cenário para que muita gente vá com ele no inferno. Agora, preste atenção, a parte sombria. Bom, quem não deixou like, o seu like é importante. Muito obrigado por deixar like, quem já deixou. Deus abençoe muito a sua vida, tá? Deixa like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Preste atenção à parte sombria dessa história toda. Esse é um só dos factos. O que vocês estão a ver ali. Canadá. Olha isso, 751 sepulturas sem identificação encontradas em escola residencial. O que é essa escola residencial? São escolas que existiram no século XIX, tá? E terminaram no século, antes do século XX, ou no século XX mesmo. No entanto, os relatos, essas escolas eram os locais onde formavam indígenas para se tornar moderno, para ter a cultura, tá? A cultura do Ocidente. E como que eles faziam isso? Pegavam as crianças de 4 a 17 anos. Olha isso, criança de 4 anos. Vão arrancar nas mãos dos seus pais à força. Levavam essas crianças nessas escolas. E por que estão a queimar as igrejas depois de descobrir isso? Olha a parte sombria. E esse não é o único fato. Esse é um dos lugares descobertos. Dizem que são mais de 20 locais descobertos que tinham sepulturas e sepulturas de crianças. Mais de 20 locais. Sepulturas antigas. Estamos a falar de situações de mais de 100 anos. Sepulturas antigas. E ligaram isso com as igrejas porque essas escolas residenciais, quem administrava era a escola católica. Na verdade, a escola católica não administrava, a igreja católica, não administrava 100% dessas escolas residenciais. Administrava mais de 60%. Haviam de outras organizações e do próprio Estado. Haviam leis na época, isso quando eles foram colonizados pelos britânicos, porque Canadá primeiramente foi colonizado pelos franceses, depois veio os britânicos. Franceses 1750 e pouco, só fizeram 4 a 5 anos, perderam território para os ingleses. Ingleses pegaram e avançaram mais de 100 anos. Dentro da liderança deles, criaram escolas residenciais. Essas escolas, quem liderava, quem administrava é a católica, para ensinar às crianças a cultura, tá, do Ocidente e a cultura cristã. Só que arrancavam essas crianças à força diante dos seus familiares, que eram indígenas, quer dizer, desindigenizar, a frase que usavam, tá? Desde pequeno, com 4, 5 anos, 6 anos, levavam à força, colocavam nessas escolas. E como essas crianças morreram? Alguns historiadores explicam, algumas crianças passavam situações de malnutrição, faltava comida, às vezes o Estado não bancava como prometia, e outra coisa também, maltratos, tá? As crianças eram violentadas e os professores eram padres e alguns funcionários católicos. No entanto, depois de muitos anos, as denúncias começam a surgir, existem os sobreviventes hoje, eles lutam para buscar a justiça sobre isso. Alguns sobreviventes, e começaram a denunciar e encontrar alguns pontos onde tem esses cemitérios de muitas crianças, eram tipo colégios de crianças, mas na responsabilidade da Igreja Católica, mais de 60%. Alguns colégios na responsabilidade do Estado, e muitas dessas crianças morriam todos juntos. Imagina só, todos no mesmo lugar, quando um pega uma doença transmissível e transmite para outras crianças também. Isso também acontecia. Então, muitas crianças morreram e eles não falavam para as famílias que a criança já morreu, para evitar pagar
pagar a família de algum modo e evitar custos, né? O governo tentava esconder e criaram cemitérios deles mesmos escondidos, onde colocavam essas crianças, ou então aonde eles sepultavam as crianças. E vários segredos começaram a surgir depois de muitos anos, e agora o povo canadense ficaram chocados em 2021, depois de descobrir essas sepulturas. Embora que protestante não estava lá, embora que pentecostais não estavam lá, mas a Igreja Católica estava lá, então eles odeiam, na sua maioria, todas as igrejas, não querem saber do cristianismo, acham que é uma máfia por a Igreja Católica ter feito isso antes, tá? No tempo do colonismo. Agora, é isso que está acontecendo, mas você não vai encontrar alguém a te explicar esse facto da forma que acabei de explicar agora. E eu vou te dizer, muitos crimes que a Igreja Católica cometeu é por razões políticas. Nós sabemos que a Igreja Católica, na verdade, não trabalha para razões cristãs, razões do reino. É um governo, quando estamos a falar Roma, é um governo que está aí, Vaticano, um governo, tá? Objetivos são políticos, influência política. No entanto, eles cometeram crimes, muitos crimes, e hoje esses crimes são ligados com o cristianismo, tá? E muito taxam o cristianismo através desses crimes que essa igreja cometeu muitos anos atrás. E alguns crimes são cometidos hoje, até hoje. No entanto, o que se passa? Muitos começam a ter razão. Embora que o cristianismo já estava em queda no Canadá, e muitos começaram a ter mais razão, dizer, olha, não adianta ser cristão. Não adianta ter algum tipo de crença. Não adianta, mais ou menos isso. Essa é a razão. Quer dizer, a Igreja Católica fez um papel que hoje se tornou a pedra, tá? Contra o cristianismo. A porta fechada para muitos não aceitarem Cristo. Cristo não pecou, Cristo não mandou ninguém fazer isso. Cristo não cometeu nenhum erro. A missão de Cristo foi salvar o ser humano. Cristo morreu na cruz, ressuscitou por causa dos nossos pecados. Infelizmente, muitos de nós temos sujado a imagem de Cristo, o nome de Cristo, temos sujado a missão. E hoje, muitos não conseguem avançar, nem conseguem seguir Jesus. Quando olham em nós, vê em nós, infelizmente, outra coisa, diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus, diferente daquilo que nós pregamos. Isso acontece com a Igreja Católica, acontece também com muitas outras igrejas. E é o sinal que me mostra que nós estamos a viver também os últimos tempos. Por que esses segredos começam a surgir cada vez mais? E quando tem a revolta, tá? O cristianismo está em queda no mundo todo, islamismo cresce, ateísmo cresce. Isso nos mostra que a noite chegou e o noivo está chegando. Bom, obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Eu peço, não esqueças de compartilhar para outras pessoas também. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmão. Muito obrigado, pastor Belísio, pela ajuda aqui em África, Moçambique. Estamos muito felizes pela ajuda do pastor Belísio. Em nome de Jesus. Amém.